Eu te pergunto, pelo esporte nada? Pelo esporte tudo, pelo esporte todos. Começa agora o maior desfile de notícias do rádio esportivo de Pernambuco e de todo o Brasil, aqui no Bola Rolando. E já tem bola rolando para o esporte. Para o Felipe Farias, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite aos amigos ligados na Rádio Jornal. E o time do esporte segue apresentando novidades, né? Mais um jogador desembarcou na capital pernambucana. No dia de hoje foi o atacante Luan. Chegou, né? Chegou. Finalmente chegou, né? Chegou nesta tarde, atacante Luan, 30 anos, ele que é um velho conhecido, né? Passou pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro e no ano passado estava na equipe do América Mineiro. O jogador desembarcou, vai passar por exames médicos antes de assinar contrato com o esporte. Você disse que é um velho conhecido só porque tem bagagem, não é porque ele é velho não, tá velho não, Luan? Não, 30 anos é novo ainda, né? Mas é que já é um cara rodado, conhecido do torcedor brasileiro, né? Teve uma boa passagem pelo Palmeiras, campeão da Copa do Brasil com o Filipão, e é um jogador que chega aí com o carimbo, né? Ser um dos experientes desse elenco jovem do esporte. O esporte que tem muita garotada, o Luan chega para dar esse balanço aí de experiência com a juventude. Sem querer ser tão crítico quanto o mestre Edinaldo Santos, o Luan não é aquele goleador nato, o cara de chegar muita bola na rede, e a referência de ser campeão da Copa do Brasil com o Filipão, o Betinho também é e fez gol do título, né, Felipe? Isso. O Luan não é esse artilheiro. O Luan é um jogador que sempre se destacou por atuar do lado do campo, ser um jogador, um ponta, né, um canhoto, atacante canhoto. É um jogador que não tem essa característica de fazer muitos gols. Esse papel, acredito, que vai ficar por conta do Elton, outro jogador que foi contratado pela diretoria do esporte para esta temporada. Será um preparador de jogadas, digamos assim, é para isso que vem o Luan? Isso, assim como o Luan, também o Samir. Né? O brasileiro naturalizado croata é outro jogador que chega com essa característica, um jogador de meio de campo que vem de trás, mas que também sabe fazer gols no sentido não de ser o artilheiro, mas se precisar ele entra na área. Com esses jogadores, e o esporte ainda aguarda o Kleberson, notícias dele, já chegou, tá para chegar? Isso, com a chegada do Luan, o esporte chegou ao número de 11 contratações. São eles o zagueiro Valber, o lateral direito Norberto, o volante Charles, os meias Leandrinho, João Igor e Samir, e os atacantes Ezequiel, Guilherme, Alisson Farias e Elton. Com relação ao Kleberson, o jogador, ele já tem tudo acertado com o esporte, inclusive eu falei com ele mais cedo, ele vai falar com a gente daqui a pouquinho no segundo bloco. Ele confirmou que já está tudo acertado, restando apenas um acerto entre os presidentes, o presidente do Atlético Paranaense e também o presidente do esporte, o Milton Bivar, mas que pelo atleta já está tudo acertado. Ele quer reencontrar o Milton Cruz, né? Os dois trabalharam juntos no ano passado, no Figueirense, foram campeões aí do campeonato catarinense, e ele vai ter essa oportunidade de reencontrar com o técnico Milton Cruz. Meu caro Felipe Farias, e para os ouvintes que nos ouvem agora no Bola Rolando, o esporte chega aí a 11 reforços, tô chamando de reforços, tá? Com o Kleberson, 12 nomes, vai fechar o ciclo de contratações nessas peças, ou há algum indício indicativo da diretoria leonina que possa vir mais outros jogadores para reforçar esse elenco do esporte na temporada? O esporte já está trazendo um time, certo? Hoje o esporte já tem um time de jogadores contratados, não estou contando aí posição, mas apenas quantidade. Com o Kleberson chegando, tem um time, mais um reserva já para essa posição, para esse quantitativo de plantel rubro-negro. Temos mais algum indício de que outros jogadores serão contratados? A palavra oficial do clube é que fecha esse primeiro ciclo, porém a diretoria do esporte estará aberta a possibilidades de mercado. Então, caso surja uma boa contratação, algum bom reforço que esteja disponível no mercado, o esporte estará aberto para negociação, buscar conversar e, quem sabe, trazer esse jogador para reforçar o esporte. Com esses jogadores que chegaram, você tem um quantitativo de quantos atletas hoje estão no elenco rubro-negro?
O elenco ficou inchado por conta do elevado número de atletas da base que subiram. Está em torno de 40 atletas treinando nessa pré-temporada. O esporte não deve ficar com esse número de atletas todos no elenco profissional. Alguns jogadores serão devolvidos, tem negociação em vista. O Wanderson hoje conversou mais cedo com o Ralf, disse que está pensando já em reavaliar esse elenco do esporte para ver quem fica, quem sai. Neto Moura tem proposta do Vila Nova? Como é que estão essas negociações e como está esse pensamento da direção rubro-negra de enxugar, já que você disse que está inchado, de reduzir esse elenco rubro-negro? Isso, a diretoria do esporte, em conjunto com a comissão técnica, pretende esperar essa partida inicial, essa estreia no Campeonato Pernambucano e depois sentar junto com a comissão para poder avaliar o elenco. Então, alguns jogadores vão retornar para o time sub-23, a equipe de aspirantes. Alguns jogadores, de fato, como você já disse, estão sendo cobiçados por outras equipes. Cobiçados? É o caso do Neto Moura, que tem essa proposta do Vila Nova. Como é que está a situação do Neto agora, nesse início de temporada? Neto está treinando, está sob os olhares do Milton Cruz. O que é que o Neto e por que o esporte deve ou não ficar com o Neto? O Neto Moura vem treinando e vem como titular. Ele é o titular do Milton Cruz nessa pré-temporada. Se a gente for colocar aqui a formação que vem treinando ao longo dessa pré-temporada, tem o Maílson no gol, na lateral direito o Raul Prata, na zaga o Valber, que chegou junto ao Botafogo da Paraíba, e o Adrielson, na lateral esquerda o Sander. O meio de campo tem sido formado por Ronaldo, Neto Moura e Pardal. No ataque, Ezequiel, Juninho e Hernani Brocador. Caso o Neto Moura venha a ser negociado, o jogador, inclusive, o seu staff, né, seu empresário, já começou a negociar. Neto tem staff? É o staff, é falar moderno, né? Seu staff vem conversando com a diretoria do esporte e, caso ele venha de fato a ser negociado, quem pode ser acionado nesse time titular é o volante Charles. Ele que chegou contratado por empréstimo do Internacional, já vinha fazendo a sua pré-temporada, chega em boas condições físicas e, caso o Neto Moura deixe o clube, o Charles poderia assumir a titularidade. Já há alguma previsão para que esses novatos possam treinar mais num ritmo de preparação pronto ou mais perto possível de que eles possam já poder ser acionados e entrar em campo? Muitos deles já chegaram já com essa condição física, no caso que falta a questão de ritmo de jogo. Então, até por isso que o Milton Cruz está priorizando alguns jogadores que iniciaram a pré-temporada em dezembro, como é o caso do Pardal, que veio da base, mas que já vem treinando desde do Natal, mais ou menos, o atacante Juninho também, o Adrielson. Então, alguns jogadores já vem treinando há mais tempo. Então, o Milton, ele quer mesclar quem tem o melhor condicionamento físico nesse início de temporada, com também a questão do entrosamento, atletas remanescentes. É o caso do Raul Prata, do Sander, Ronaldo e Neto Moura se conhecem dos tempos da base. Então, a estratégia que o Milton Cruz tem adotado nesse início de ano é priorizar a questão física, quem vem melhor, com o entrosamento dos remanescentes. Um jogador que tem despertado a curiosidade do torcedor rubro-negro e não poderia ser diferente é esse meio atacante, o Samir, jogador naturalizado croata e pelo menos ao meu ver, ao meu pensar, um jogador que esteve ao lado, mesmo que treinando, tá? Há 4 anos atrás, mesmo que treinando ou compondo, ele até entrou na partida contra Camarões, me recordo disso, na Copa de 2014, mas um jogador que esteve ao lado de Luka Modric, de Mandzukic, do Ivan Rakitic. Esse jogador tem alguma coisa a oferecer. Mas por que ele passou tanto tempo parado, meu caro Felipe? O Samir, o brasileiro naturalizado croata, o Jorge Samir, ele estava no futebol da China, então ele teve alguns problemas, questão de não pagamento de salário no futebol chinês, retornou ao Brasil, também acabou passando por alguns problemas pessoais, problemas familiares e ficou todo esse tempo sem atuar. Chegou a abrir uma negociação com o Santos no meio da temporada passada, negociação essa que acabou não vingando, mas surgiu essa possibilidade de vir para o esporte. Ele vai assinar contrato por 2 temporadas, isso até impressionou, né? Porque eu particularmente me impressionei, um jogador que está um tempo sem jogar, que vem de uma carga do futebol europeu, depois do futebol chinês, e aí chega para 2 anos de contrato.
Isso, mas a diretoria do esporte conversou tanto com o atleta como com seu empresário e vai existir uma cláusula que, dependendo do rendimento dele no Campeonato Pernambucano, esse contrato será cumprido. Caso não, vai acontecer o inverso e esse contrato será rompido e o Sami vai procurar uma outra equipe. Então, é como se fosse uma espécie de contrato de produtividade. Caso ele agrade, caso ele renda nesse estadual, o seu contrato será cumprido até o final. Então, sendo assim, boa sorte ao esporte, boa sorte ao Sami. É uma forma diferente de fazer negócios e é interessante porque se o jogador vai bem, ganha o clube. Se o jogador não vai tão bem, ambas as partes decidem em comum acordo que a produtividade não rendeu, não é o que se esperava, ou se renegocia para continuar e aí tem mais oportunidades ou chances, talvez com o esporte apenas com o Campeonato Pernambucano e a Copa do Brasil nesse primeiro trimestre, diga assim, é muito pouco tempo e muito pouco desafio até, porque vai enfrentar times de menor, digamos assim, expressão, o potencial de combatividade, digamos assim. Mas vamos aí torcer, os rubro-negros principalmente, para que o esporte consiga ajustar seu elenco e esse Sami, esse jogador e outros que também que vieram com esse contrato mais ou menos